30 de julho é o Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas, crime que afeta cerca de 2,5 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, em 2004, houve uma denúncia por dia. Por isso, o país lança hoje o 4º Plano Nacional de Enfrentamento a esse tipo de crime, focado no uso de redes sociais e da internet para aliciar vítimas. Sobre isso, eu conversei com a Anália Belissa Ribeiro. Ela é consultora sênior da Freedom Foundation e foi a responsável pela construção da política contra o tráfico de pessoas no país. O tráfico de pessoas, segundo as Nações Unidas, é a epidemia do século XXI. Ele representa a escravidão moderna no mundo global. E o Brasil está como um país considerado de destaque no sentido de ter inúmeros casos de tráfico de pessoas envolvendo especialmente mulheres, negras e crianças e adolescentes, tanto para fim de exploração sexual comercial quanto para o trabalho escravo. Segundo dados recentes do Ministério de Direitos Humanos, no período de 1 de janeiro a 7 de abril, o Brasil tem dados alarmantes, no que significa dizer que existe, em média, um caso de tráfico de pessoas registrado ao dia no Disque Denúncia, a partir da pesquisa que foi realizada por esse ministério. O Brasil tem as ferramentas necessárias para combater esse crime e as utiliza da melhor forma? O Brasil, após ser signatário do Protocolo de Palermo em 2000, ele conseguiu inúmeros avanços. O Brasil tem uma política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Tem 4 planos nacionais, inclusive o 4º plano está sendo lançado hoje pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Esses planos, eles desenham as linhas operativas de ações concretas no campo das políticas públicas. Mas o que acontece? Não existe orçamento específico para esse tipo de enfrentamento. Existe uma dificuldade imensa dos órgãos responsáveis por esse tipo de combate desenvolverem ações conjuntas. Não existe um banco de dados oficial e as pesquisas são escassas, não conseguindo delinear de forma clara o percurso do crime organizado, tanto do ponto de vista do comércio de vidas para o tráfico interno, quanto para o tráfico internacional. Nós temos dados, mas esses dados eles não dialogam entre si, são feitos e divulgados por algumas instituições específicas, como, por exemplo, a Polícia Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, o CNJ, o próprio Ministério da Justiça, mas não existe, digamos, um diálogo entre esses dados para que nós possamos conhecer a real situação do tráfico de pessoas em nosso país. O que precisa acontecer para que isso mude e este enfrentamento a esse tipo de crime receba a atenção e a dotação orçamentária que é necessária? É necessário que essa política se torne uma política de Estado e não de governos. Para que ela se torne uma política de Estado, ela precisa estar contemplada no campo do orçamento público, para que se possam desenvolver ações desde a prevenção à repressão ao crime, mas também e, sobretudo, assegurar a proteção integral às pessoas que são vitimadas por esse tipo de crime. Trata-se do crime organizado transnacional que tem uma velocidade, uma capilaridade em nível global para o aliciamento dessas pessoas. Essas vítimas, elas têm um perfil que também traz como característica comum a vulnerabilidade social, algumas características de gênero, características raciais, mostrando ainda mais a crueldade desse tipo de crime, né? Isso. A população vulnerável é a que elas representam o alvo mais fácil dos aliciadores.
né? As questões socioeconômicas, o desemprego, a fome, a miséria, a falta de oportunidades, elas abrem um leque imenso para a prática desse tipo de crime. É preciso se ter políticas estruturantes para combater essas vulnerabilidades. Como é possível denunciar? Existem dois canais de denúncia que são bastante eficientes e podem ser feitos de maneira anônima. É o Disque 100 e o Disque 180. As pessoas podem denunciar os casos e terem sua identidade preservada.